Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou fazer um tour pelo meu caderno de leituras. Esse caderno, ele não é somente de 2025, então desde que eu comecei a utilizar caderno de leituras mesmo, que foi em 2024, eu comecei a usar ele. Antes eu tinha tentado em um outro caderno, eu acabei não me adaptando à forma com que eu tinha montado, desisti. Então, em 2024, eu comprei esse caderno aqui e comecei a fazer o sistema que muitas das páginas eu levo até hoje. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha? Bom, aqui eu já tenho uma legenda dos post-its, porque aqui no lado tem o azulzinho, e em cima tem os rosinhas. Essa legenda, ela serve para me orientar a respeito das páginas. Então, as rosas, elas são anual, então são quando começam os anos, porque não é somente de um ano, né? É um caderno que vai ter 2024, 2025 e agora 2026. Então, o rosinha é para delimitar, para mim conseguir me achar onde começam os anos, e o azul é para mim conseguir checar os desafios que eu coloquei como página inicial, porque eles não iriam me acompanhar somente em um ano. Então, não são páginas de checagem do ano, são desafios a longo prazo. Então, eu coloquei essa legenda aqui para mim conseguir visualizar melhor esses pontos, né, onde tá cada coisa. Aqui eu fiz a minha capinha, né, o início, então eu comecei 2024, mas aqui foi quando eu comecei esse caderno, né? Porque no começo de 2024 eu tentei usar outro caderno que não funcionou, mas eu tenho as informações, né? Então eu só passei pra cá. Aqui já é uma dessas páginas que eu levo, então aqui ainda tem espaço para anotar. E aqui é os livros que eu tenho na estante. Então sempre que eu compro algum, ganho algum, eu venho e anoto aqui. E eu passo o marcador quando eu leio o livro. Então, se eu li o livro, ele já tá marcadinho aqui como lido. Aqui é a minha página do desafio 30 livros antes dos 30. Então, aqui, os que estão marcados de post-it, eu já... De post-it, não. Os que estão marcados de marcador são os que eu já li, porque eu me confundi, porque aqui eu coloquei um post-it, né? Pra escrever por cima. E todos esses que estão marcados já foram os que eu já li, e os que não estão marcados eu ainda não li. E essa lista aqui, eu realmente levo ela assim com muita tranquilidade. Então, vocês podem ver que tá bastante remarcado. Então, aqui eu colei com post-it, eu vi que não funcionava muito bem, aí eu comecei a passar branquinho mesmo. Eu sempre tento trocar o livro por um do mesmo autor, por um do mesmo gênero, quando eu vejo que eu não tô mais... que eu não tenho mais vontade de ler aquele livro, eu não mantenho na lista, simplesmente passo branquinho, colo por cima e coloco outro livro que eu tenha mais interesse, não mantenho a lista com livros que eu já não tenho mais interesse de ler, e, assim, levo bastante com tranquilidade. Aqui eu fiz um bônus com alguns mangás que eu queria ler, mas também não sei. Até agora eu não toquei neles, não sei se eu vou conseguir ler até os 30 anos. Aqui também é uma página que eu carrego ela assim por muito tempo, né? Porque são o meu controle de sagas em andamento. Então, as sagas que eu tenho completas aqui na estante que eu não li ainda, ou que eu quero ler, que eu tenho algum livro que eu tenho interesse. Por exemplo, aqui é a trilogia Legado, Povo do Ar e Tons de Magia. São que eu não tenho nenhum livro ainda, mas eu tenho interesse de ler. E algumas outras eu tenho um, dois livros ou completas. Essas duas aqui foram sagas, inclusive, que eu comecei esse ano. Li somente o primeiro livro, mas eu queria ter esse controle do que eu precisava ler ainda,
por isso que eu já anotei aqui também. E aqui foram... Porque muito tempo antes de eu começar a fazer caderno de leitura, eu queria ter um registro meio que de resenhas, e eu simplesmente escrevia no papel e armazenava elas, né? Porque tem coisas que eu queria falar, tem coisas que eu queria lembrar sobre o que eu achei dos livros, mas eu não queria escrever num site tipo o Scoob ou Goodreads, porque às vezes não é algo. Porque quando você faz uma resenha para esses sites, normalmente você quer dar um panorama geral da obra para a pessoa que está lendo aquela resenha, saber se interessa a ela ou não, saber um pouco mais sobre a obra. E muito do intuito do caderno de leituras para mim não é esse, não é escrever uma resenha que outras pessoas leriam, sabe? Que tem coisas interessantes ou que tenha pontos construídos de uma forma inteligente, assim, na resenha, para compartilhar com as outras pessoas. É minha opinião, assim, mais cru, sabe? Então, desde antes de ter um caderno de leitura, eu já escrevia, já fazia essas resenhas. Então, aqui, quando eu comecei a montar, eu falei, vou anexar todas essas resenhas que eu tenho escritas no caderno. E foi isso que eu fiz. Eu peguei, repassei aqui, reescrevi algumas das resenhas que eu tinha aqui, opiniões que eu tinha, e basicamente é isso. Aqui já começa o ano de 2023. Eu tenho o lidos do ano, algumas estatísticas. Esse aqui não era clássicos, escrevi clássicos errado, na verdade é Desafio dos 30, mas eu só li só esse. E eu não tinha nem intuito de fazer caderno de leitura em 2023, mas eu também tinha meio que anotado algumas estatísticas, algumas informações, então quando eu montei esse caderno, eu passei para cá para também ter esse registro em algum lugar, né? Tudo junto aqui. E também, conforme esse aqui, né? Porque esses aqui eram 100 anos, era o que eu tinha guardado, mas eu não sabia exatamente quando eu tinha lido. Enquanto aqui era do ano de 2023, né? Então eu anexei ali. E aqui já começa 2024. Então também eu tenho ali aqui a página do lidos do ano, as estatísticas, os livros que eu li para o Desafio dos 30. E aqui começa as páginas dos meses, né? E aqui já começa o primeiro adendo, porque eu fiz esses dois gabaritozinhos, essas duas fichinhas assim, para me guiar aqui. Então, o primeiro é do paginômetro. Eu queria sempre seguir um mesmo tamanho, então eu montei essa pagininha aqui, que aí eu só marco, consigo delimitar, sem precisar ficar toda vez contando linhas, contando espaço. Então, eu uso esse gabarito aqui. Aqui tem uma das minhas páginas, assim, favoritas. Não exatamente essa, mas eu gosto muito de fazer esse formato. E acabou que, com o tempo, eu fui ficando sem tempo, fui me perdendo de fazer esse designzinho. Mas eu gosto muito, assim, de como estavam essas páginas aqui. Então, eu sempre coloco o nome do mês, os livros que eu li no mês. E fiz o paginômetro. E embaixo eu coloco, em algum lugar aqui dessas duas páginas, eu coloco as estatísticas do mês. E aqui eu começo as resenhas. E aí aqui é o segundo gabaritinho, que é o da ficha técnica. Aqui eu acabei, quando eu comecei a fazer em 2024, eu não tinha esse gabaritinho ainda, eu fazia meio que na mão, assim. Então tem uns que não estão seguindo esse padrão aqui, né? Mas agora, especialmente para 2026, eu quero sempre usar esse gabarito para ter sempre do mesmo tamanho. Então, dois adendos, que eu sempre deixo aqui dentro do caderno. Para quando eu for usar, eles estão aqui. Então, as minhas resenhas, eu me adaptei muito a fazer dessa forma. Então, até hoje eu sigo assim e eu pretendo continuar assim, que é sempre colocar o nome do livro grande, fazer a ficha técnica e colar a capa junto com
com esse adesivinho das estrelas, né? Estrela e se teve favoritado. Tanto a capinha quanto essa informação aqui eu imprimo. Então, eu monto uma página no Canva. Se alguém tiver interesse, eu posso disponibilizar o meu modelinho com o tamanho das capinhas e com as estrelinhas para que vocês possam baixar também. Mas eu sempre sigo esse padrão. Então, eu coloco o nome do livro, faço a ficha técnica, colo a capinha e colo as estrelinhas e o coraçãozinho e eu preencho conforme a quantidade de estrelas e se teve favoritado naquele livro e eu escrevo a minha opinião. Então é sempre nesse padrão que eu faço. Eu sinceramente não gosto, não me adaptei a fazer colagens. É uma coisa que eu acho muito bonito, eu gosto muito de ver, mas é sempre meio que um impedimento para mim para fazer a minha resenha. É ter que parar, abrir Pinterest, selecionar imagens. Não é sempre que eu tenho uma imagem muito clara dos personagens ou do enredo, assim, que eu quero em imagens. Às vezes eu não sei até como procurar isso, e acabava que eu gastava muito tempo, eu acabava procrastinando de fazer as minhas resenhas, colocar as minhas opiniões no caderno de leitura, porque eu tinha que fazer uma colagem. Então, foi um dos motivos pelo qual eu abandonei na primeira vez, porque eu não consegui me adaptar mesmo a fazer colagens. Esse modelo de página de livro de resenha é o que funciona para mim mesmo, ser o mais sucinta possível, ser o mais simples possível, só realmente anotar minha opinião, fazer a ficha técnica para mim ter algumas informações sobre o livro e ter a capinha porque eu sou mais visual e eu acho que a capinha acaba combinando, acaba ficando mais fácil para você só bater o olho e identificar qual o livro que é do que o nome, porque às vezes a gente não associa tanto com o nome e sim com a capa. Eu, pelo menos, sou assim, porque eu sou muito visual. Aqui, de fevereiro, não li quase nada. Abril. E tem isso também, eu sempre tento. E tem isso também, eu sempre tento ser o mais simples possível. Então, por exemplo, aqui, eu faço as páginas conforme o ano vai andando, né? Como um bullet journal até. Monto as páginas mês a mês. Então, aqui, chegou no final de fevereiro, eu vi que não tinha lido o suficiente, não tinha terminado nenhum livro para fazer resenha naquele mês. Eu simplesmente virei, fiz o abril aqui e segui, segui a vida. Então, é sempre nesse padrão. Aqui eu já dei uma mudada, porque normalmente eu sempre fazia o paginômetro e as estatísticas na mesma página. Aqui eu já comecei a colocar o mês meio que numa página dupla, né? Colocar o nome do mês, o paginômetro e as estatísticas. Depende muito também do mês, de quanto eu vi que eu li, porque realmente eu preencho essas informações depois, né? Eu sempre coloco só o nome e coloco o espaço do paginômetro. Então, se depois eu ver que não tem tanta informação assim pra preencher, eu acabo às vezes colocando na mesma página. Vai ter outros exemplos assim mais pra frente. Mas aí eu sempre sigo nesse mesmo modelinho, né? De resenha, de paginômetro. Passar mais rápido. Que realmente é bem simples, bem repetitivo até. Aqui também foi outro caso, que eu vi que não tinha terminado nenhum livro, que não ia fazer resenha. Coloquei o outro mês aqui do lado. Inclusive aqui, eu acho que, não sei se foi exatamente nesse, mas às vezes eu colo por cima, se eu monto a página e eu vejo que naquele mês eu não li nada, simplesmente colo o nome do outro mês por cima, pra manter, né, o paginômetro, pra manter preservar a página que eu meio que já tinha montado. Então aqui, outubro não tem, né, pulou de setembro para novembro, dezembro.
E aqui terminou a parte de 2024. Aí aqui começa a página de 2025. Esse aqui eu vou até tirar, porque eu já montei a página de 2026. Era só pra mim me guiar e saber o que tinha que mudar nessa página que não deu tanto certo. Então, o que eu senti que não deu muito certo aqui foi porque essa linha que tá com o marcador não era o meu intuito no começo que eu escrevesse aqui, era para realmente separar uma linha da outra, mas eu tenho a letra bem grande, tem muitos nomes de livro que são grandes aqui, então eu achei que não tinha espaço suficiente para escrever o nome do livro e do autor no espaço que eu deixei aqui, então por isso que eu coloquei o post-it aqui falando que no próximo ano eu tinha que deixar mais espaço, mas foi basicamente isso. Essa página aqui anteriormente era uma página de mangá, só que eu não li nenhum mangá esse ano, então aqui já coloquei tudo. Caso eu lesse mangá, eu colocava aqui, mas provavelmente esse aqui vai ser o último livro que eu vou ler esse ano. Aqui a página de estatística, o que eu já consegui preencher, eu já preenchi, mas vou deixar em branco até terminar o ano. Deixei esse espaço aqui para caso eu quisesse colocar mais alguma coisa. Aqui é a página de bingo, então aqui também eu fiz errado, tipo, não fiz a diagonal certa, coloquei assim, mas de qualquer forma funcionou mesmo assim. Eu tô bem feliz com o resultado aqui, só faltou 3 espaços para me completar, então digamos que eu tinha feito assim e assim mais ou menos, porque aqui não dá para fazer direitinho, né? Isso eu corrigi para o bingo do ano de 2026, vai estar bonitinho para mim conseguir fazer assim e assim. Aqui, então consegui até que fazer bastante bingos. Aqui é a minha página do correspondente a esse desafio aqui. Então, toda vez que eu leio, eu venho aqui, passo o marcador e preencho na página. Então, todo ano, por exemplo, esse aqui é o ano de 2025, né? Eu montei essa página para que eu conseguisse colocar as capinhas e ver quais livros desse desafio aqui eu tinha lido no ano de 2025. Então, eu vou colando as capinhas aqui. Esse ano eu consegui ler 6 livros dessa meta aqui. Essa página também tem no Reading Journal, Caderno de Leituras de 2026. Essa página aqui eu também reestruturei ela para o próximo ano. É uma página para implementar que eu me interessei em fazer, mas eu não gostei aqui da forma como eu tinha feito. Foi uma página que eu coloquei aleatoriamente, assim, no meio do ano. Tinha outra coisa aqui, que era referente a esse desafio aqui também, que eu tinha anotado umas sugestões de livros que eu queria ler para esse desafio aqui. Só que eu vi que não estava dando muito certo, eu não ia prosseguir muito com esse desafio, então eu usei essa página aqui para colar outra coisa. Aqui também falta atualizar. Eu fui pintando cada dia que eu fiz a leitura, então se eu lia alguma coisa naquele dia, eu vinha aqui e pintava o dia. Reestruturei essa página, ela tá diferente em 2026, mas ela ainda existe. Esse desafio aqui foi um completo fracasso, eu até cheguei a ler alguns livros que se encaixavam, né? Eu não montei TBR, não li livros pensando nesse desafio, e talvez esse tenha sido o grande erro, por isso que não deu certo. Mas eu vi alguns que se encaixavam aqui, mas no final, tipo, eu não vou imprimir a capa só pra colar aqui, eu vou ficar essa página assim mesmo, incompleta. Aqui foi que eu colei, que eu mencionei que eu tinha colado por cima do nome, porque eu montei a página de janeiro, mas no final das contas eu não li nada, então eu vim aqui e coloquei o fevereiro por cima. Paginômetro. Abril. Março eu também não li nada. Maio. Junho. Sempre seguindo o mesmíssimo padrão em tudo. Nome do livro, ficha técnica, capinha e minha opinião. Julho. Aqui
A minha impressora, ela simplesmente decidiu que eu não iria mais imprimir vermelho. Eu passei meses tentando corrigir, consegui corrigir o problema sozinha, não precisei enviar para assistência técnica, mas muita coisa que eu imprimia que tinha algum tom de vermelho ou rosa ou qualquer cor que usasse o vermelho na composição saía com uma cor estranha. Mas eu decidi que ia ficar assim mesmo, eu não vou imprimir e colar nada por cima, fica umas capas diferenciadas pros livros. Esse aqui também é outra cor. Aqui em agosto eu tinha montado a página, só lido no dia 9, e aí depois eu falei, eu vou reutilizar o paginômetro, porque eu vou montar um paginômetro, sendo que nesse mês eu só usei um dia, e eu coloquei aqui, só sinalizei que o que tava com asterisco era referente a agosto, e coloquei o setembro aqui. Aqui eu já tinha meio que dado uma desistida, porque esse aqui tá bem mais enfeitadinho, mas mesmo assim eu não gostei muito da forma que eu tinha feito os títulos, assim, não gostei de fazer assim. Mas eu já tinha dado uma desistida aqui, setembro também um marcador que tava falhando. Foram meses, assim, bem complexos. Essa capa aqui também é rosa. E ficou assim. Aqui foi um mês, assim, que muito ocorreu. Eu li bastante nesse mês, escutei bastante audiobook. Esse aqui é uma figurinha que achei aleatoriamente dentro de um caderno. Essa figurinha que eu tenho guardada desde que eu sou criança. E eu falei assim, por que não eternizar ela aqui no meu caderno de leituras? Então eu fui lá e colei, tipo, nada a ver com nada, mas eu não queria deixar ela dentro de outro caderno e perder ela de novo, então eu coloquei ela aqui. Aqui, mais resenhas. Aqui eu também acabei me dando uma liberdade criativa para escrever, porque eu pensei muita coisa lendo esse livro e eu ia anotando, porque esse aqui foi um e-book, foi um audiobook. Eu li metade no e-book, metade no audiobook. E eu não tinha o livro físico para anotar dentro, para fazer, marcar nem nada. Então eu pensei muita coisa, refleti muita coisa enquanto eu tava lendo. E aí eu me dei a liberdade de fazer, tipo, 2 páginas de resenha, escrever bastante coisinhas que eu pensei durante a leitura, coisas que eu fui associando. A mesma coisa aqui, frase, o que eu pensei através da frase, né? O que eu interpretei da frase. Novembro. Uma coisa que eu sempre fiz, desde o princípio do caderno de leituras, desde que eu sempre fiz o paginômetro, que eu coloco o quanto do livro eu li naquele dia. Então, por exemplo, eu comecei Eu Que Nunca Conheci os Homens no dia 3 de novembro, e eu já li 30% no dia 3. Aí eu voltei a ler no dia 5, li mais 22%, e no dia 6 eu li os 48% restantes do livro. Mas eu não sei se eu vou fazer assim para 2026, porque acaba que é toda uma logística de, se eu tô lendo o livro físico, eu tenho que anotar quantas páginas eu li, eu tenho que ficar subtraindo. Se eu tô lendo Se eu tô ouvindo em audiobook, eu tenho que colocar os porcento, e aí o audiobook mostra quanto eu já ouvi, ele não mostra quanto eu ouvi naquele dia, aí eu tenho que ficar subtraindo também, e me deu uma cansada esse ano fazer isso. Não me dava antes. Antes eu fazia de boa, assim, mas esse ano me deu uma incomodada fazer assim, então acho que no próximo ano, em 2026, eu só vou pegar e marcar com marcador a cor referente ao livro e fazer a marcação referente ao dia que eu li. Eu não vou ficar discriminando qual é o meu progresso, né? Por mais que seja uma informação que eu goste de ver, sabe? Então, eu gosto de ver que teve dias que eu li, tipo, 52 páginas, mas teve dias que eu li só 18. Eu gosto de ter essa visão do quanto eu li daquele livro em cada dia, mas
fazer isso durante o mês é meio chatinho, assim, pra mim. Acabou ficando chato pra mim fazer, então eu não sei se eu vou seguir fazendo assim. Aqui foi quando eu finalmente consegui imprimir com vermelho, as coisas voltaram a ter cor. Esse aqui já tava impresso, então ficou assim. Esse aqui eu não imprimi ainda, então futuramente irei imprimir e colocar aqui. Esses aqui são coisinhas que eu ia anotando enquanto eu ouvia o audiobook sobre os personagens, informações, porque quem lê Agatha Christie sabe o quanto de personagem que aparece logo no começo do livro. É muita descrição, muita coisa, então eu sempre anoto pra não me confundir no que eu tô ouvindo ou no que eu tô lendo. E eu sempre acabo escrevendo também algo que eu acho, esse que eu acho que é isso, que é aquilo. E eu não queria pegar os papéis e simplesmente amassar e jogar fora. Eu queria ter esse registro pra quando eu vim consultar o meu caderno de leitura, eu falo assim, essa é a personagem mesmo, essa aqui é a fulana de tal, essa aqui é a Beltrana. Eu achava que era isso, que era aquilo. Então, eu colei aqui e eu mantenho os papeizinhos aqui. Os papéis de livros físicos, eles ficam dentro do livro, né? Eu, às vezes, coloco fichas técnicas dentro do livro com alguma informação pertinente, ou essas informaçõezinhas, assim, do que eu tava achando, ou às vezes eu anoto na própria página mesmo. Então, todas essas informações ficam direto no livro, para eu não perder. Mas como esses aqui eu não tenho físico, eles vieram aqui como arquivo para dentro do caderno de leitura. Aqui, não sei. Eu falei, vou testar um design diferente de página. Eu gostei. Outra coisa que tá acontecendo é que essa parte do caderno, ela tá ficando mais grossinha do que essa aqui. Então tá tendo meio que uma discrepância, porque eu sempre colo a, a capa no mesmo lugar, basicamente. Então ele tá ficando mais grossinho aqui. Não é algo que me incomoda tanto, mas eu falei, por que não testar? Eu acho que eu vou fazer mais páginas assim, com layouts diferentes. Sempre com as mesmas informações, mas com layouts diferentes para 2026. E, como já é a última resenha que eu fiz, eu terminei de ler um livro hoje, mas eu não fiz a resenha ainda, então eu vou comentar desse aqui. Que aqui são as informações que eu coloco na ficha técnica, né? Então eu coloco o nome do autor, o gênero do livro, quantidade de páginas, e aí para 2026 eu quero implementar o quantidade de horas do audiobook, porque isso também começou a me confundir um pouco, porque eu quero fazer o controle de quantas horas eu ouço no audiobook, mas ainda assim ter as informações de quantas páginas tem no livro. Mas eu quero separar isso, tipo, eu li o livro físico, eu vou contabilizar as páginas, e eu li o audiolivro, eu vou contabilizar a quantidade de horas que eu ouvi. Mas eu quero ter as duas informações aqui na ficha técnica, para saber, até por fim de curiosidade, sabe? Quantas horas é um audiolivro de um livro que tem 212 páginas? Não faço ideia, então eu quero ter. Aqui, se é uma saga, faz parte de uma saga, e qual é o número do livro. Então, esse aqui é o primeiro de uma série, então eu coloco aqui o Jogo da Velha e o número 1 para determinar que esse aqui é o primeiro livro. O formato que eu li, então eu li isso aqui no livro físico. Se faz parte do desafio dos 30 antes dos 30, ele não faz parte, então eu coloco não. E o início e o fim, quando eu comecei e quando eu terminei aquele livro. Então, é basicamente essas informações que eu coloco na ficha técnica e resenha. E aqui é a página de dezembro. Não decorei, não fiz estatística nem nada. Normalmente é assim que a página fica o mês inteiro até eu finalizar. Então, eu só vou anotando o número do livro e o nome dele. Aqui eu coloco o nome do livro também e a cor correspondente. Aqui eu meio que já fiz o que eu falei, então lá no dia 13 eu ainda fui lá e contabilizei quantos por cento do audiolivro eu tinha escutado, mas aqui eu já coloquei só o verde simbolizando. Eu vou colocar aqui as estatísticas ainda, fazer uma decoraçãozinha, mas provavelmente esse vai ser o último livro que eu vou ler no ano. E aqui vai ser a página de resenha, né?
E aqui foram as páginas que eu reservei, porque eu não sabia, porque quando eu montei as páginas do caderno de leitura de 2026, eu não sabia quantos livros eu ia ler, então eu reservei essas páginas aqui para caso eu lesse mais coisas eu conseguir fazer as resenhas. Mas basicamente é isso. É tudo que tem no meu reading journal, no meu caderno de leituras, ele tá assim. Então, mesmo nesses 2 anos que eu tô usando ativamente e pedaço de informação do ano que tá solto assim, mas as informações agora que eu preenchi, que são mais ou menos isso aqui, do setup de 2026, ainda sobrou todo esse tanto aqui de páginas, então eu vou permanecer com esse caderno até realmente acabar. Eu acho que vai ser só no final de 2026. E, bom, é isso então. E espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.